Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Razão Pastor Alemão. Sou Tadeu Cartacho, criador há 40 anos e juiz de criação e seleção pelo CBPA e Coab. Nesse vídeo, falo novamente sobre a cor cinza do pastor alemão, suas variedades, suas origens, genética e características. E vamos ao vídeo. Já falamos um pouco sobre a cor cinza do pastor alemão, cujo link está no card acima, do primeiro pastor alemão registrado no SV, Orange von Grafrath, cinza, cujo avô era branco, mas de uma forma bem básica falamos sobre a genética das cores. Se você fala em pastor alemão, as pessoas imaginam um clássico cão selado, preto e castanho, geralmente um tipo de exposição, porque é a cor e o tipo do cão pastor alemão mais comum. Mas sabemos que não é a única cor possível em nossa raça. Se andamos com um cão pastor alemão totalmente preto ou cinza, muitas vezes as pessoas perguntam se é um cão de raça mista ou, por exemplo, pensam que é outra raça, como o pastor belga Groenendael, para cães totalmente pretos. Mas os amantes do pastor alemão sabem que existem três cores diferentes aceitas na genética do cão pastor alemão: o preto, o capa preta e o cinza. Também falamos sobre a cor do pastor alemão no vídeo cujo link está no card acima. Ou melhor, são três cores diferentes, mas com genes modificadores, ainda não todos sequenciados, mas podem mudar muito o layout final do próprio cão. Antes de falarmos sobre a transmissão genética da cor do pastor alemão, vou fazer uma pequena introdução sobre genética, para entender melhor o restante do vídeo. Todas as informações sobre um ser vivo estão escritas no DNA, uma espécie de cadeia dupla com muitos pares de genes. Todos esses pares contêm informações sobre todos os detalhes do sujeito. E os dois genes em um casal são redundantes. Um é passado da mãe e o outro é passado do pai. Ambos descrevem uma única característica física do sujeito. Cães têm 78, ou seja, 39 pares de cromossomos, e cada cromossomo contém um certo número de genes. Cada gene, ou conjunto de mais de um gene, descreve uma característica sobre o sujeito, e isso compreende também caráter, comportamento, ritmo de crescimento e assim por diante. Os valores que um gene pode assumir são chamados de alelos. Normalmente, termos de 2 a 5 possíveis alelos diferentes para um gene em uma série, mas não é impossível termos mais de 5 ou às vezes apenas um possível alelo. Um gene e seus possíveis alelos são chamados de séries. A posição de um gene na cadeia de DNA é chamada de locus no singular e loci no plural. O que vemos olhando externamente um cão é o que nós chamamos de fenótipo, e fazendo exames clínicos em uma matéria do fenótipo, o que temos escrito dentro do DNA é chamado de genótipo. O fenótipo é sempre visualização de uma combinação de regras de dominância entre os genes alelos e o que se anexa ao sujeito durante seu crescimento, ou seja, o que o cão modifica em relação ao seu habitat. Então, se olharmos externamente para o sujeito, nem sempre é tão fácil entender quais os valores temos em alguns genes. Devemos fazer um teste genético de DNA quando possível para ter certeza, e eu falo quando possível porque nem todos os genes foram identificados e estudados ainda. Sabemos que existem regras de dominância entre alelos. Se ambos os alelos em uma série são idênticos, chamamos de homozigoto, e não há dúvida quanto ao fenótipo. Vemos o que descrevem os dois genes idênticos na série. Mas, se os genes não são idênticos, quando temos dois alelos diferentes na combinação, chamamos de heterozigoto. Então, neste caso, temos regras de dominância entre alelos diferentes. E o que vemos no fenótipo é determinado por essas regras. Temos vários tipos de regras de dominância, e se a dominância de um alelo contra o recessivo for completa, apenas o dominante desses alelos é expresso. Então, o exemplar representa o alelo do tipo dominante no DNA. Quando a dominância é incompleta, o fenótipo é um tipo intermediário entre os dois fenótipos homozigotos. Se tivermos codominância, ambos fenótipos são totalmente expressos, como nos casos de homozigotos separados.
como o tipo sanguíneo, que pode ser A, B ou AB. Os alelos dominantes são geralmente escritos com letra maiúscula, como por exemplo o B maiúsculo. E os alelos recessivos são escritos em letra minúscula, como por exemplo o Bzinho. Bom, é hora de falar de algumas séries genéticas já sequenciadas e como um teste adequado pode ser útil para identificar claramente o genótipo, pois, como dissemos antes, nem sempre é possível conhecer o genótipo olhando apenas para os pais ou filhos e o fenótipo do próprio cão. A série K. O preto dominante é muito comum em muitas raças, como por exemplo o pastor belga Roendê, o labrador retriever, border collie, preto e branco e assim por diante. Mas não no pastor alemão, onde temos uma versão recessiva do preto sólido causada por uma outra série denominada série Agouti. A série Agouti é a principal série que devemos observar para entender a transmissão de cor em nossa querida raça. O preto dominante, aliás, é causado pela série K, onde temos 3 alelos, K maiúsculo e dominante superior. Precisamos apenas de um alelo no casal com o valor K maiúsculo para obter cães pretos sólidos. No cão pastor alemão sempre temos o alelo KK minúsculo, o alelo menos dominante na forma homozigótica, mesmo que pareça haver alguns indivíduos com 1 ou 2 K maiúsculos na série K, preto dominante, mas não é a forma mais comum do preto sólido para o pastor alemão. Nos pastores belgas, por exemplo, temos alelos KK maiúsculo ou K maiúsculo, K minúsculo heterozigoto no groenendeiro e homozigoto K minúsculo em cães bege como Malinois, Tervuren e Loch Noir. Quando temos um pastor alemão preto total causado por locus K maiúsculo e não pelo locus A, podemos ter surpresa na ninhada, especialmente se for de 2 totalmente pretos. A série Agouti. Vamos agora explicar a série Agouti e seus 4 alelos. A série Agouti é a mais importante para os pastores alemães, pois é a que realmente determina a cor da pelagem. O alelo mais dominante é o AY, onde A significa Agouti e Y significa amarelo, de yellow em inglês. O AY. Esse é o alelo bege dominante. Precisamos de pelo menos um alelo com este valor na série Agouti para obter cães parecidos com Dog Lemon dourado, Pug bege ou Tervuren belga, e assim por diante. Esse alelo não está mais presente no pastor alemão, pois é muito fácil eliminar um alelo indesejado de uma série quando ele é o dominante. Basta não reproduzir cães beges e perderemos o alelo na raça para sempre. A propósito, um alelo recessivo pode estar escondido por gerações e gerações para que possamos obter cores recessivas em filhotes depois de muitas gerações, quando, por exemplo, 2 alelos desse tipo se combinam. Então agora podemos entender o porquê geralmente cães mestiços nascem preto total ou bege, porque essas são as 2 cores mais dominantes, se o preto sólido for da série K e o bege for da série Agouti. No caso da série K, ter pares de alelos KK minúsculos recessivos. A W, responsável pela cor cinza. O segundo alelo em ordem de dominância depois do AY é o AW, onde W representa wild em inglês, que significa selvagem. É o cinza a cor mais comum para cães pastores alemães de trabalho. A cor do coelho bravo e do javali e também a cor dos lobos, com alguns genes modificadores, mas é a mesma cor e esse alelo está presente em muitos animais selvagens por ser a cor mais mimética numa floresta. Depois do AW temos o AT, onde T significa tan, marrom fogo. É o clássico cão pastor alemão com sela preta e castanho, que chamamos de capa preta. Mesmo que pareça que temos diferentes tipos de capa preta, desde o preto e castanho, tipo o Doberman, até o cão quase todo preto, na série Agouti é sempre um AT-AT ou AT-A, onde A é o preto recessivo, que veremos em breve. Voltaremos a esse alelo depois para melhor explicá-lo. E finalmente, temos nosso alelo recessivo preto, que é o A, é o recessivo para o preto sólido. Falaremos em outro vídeo sobre a genética da cor preta. Voltamos agora à cor mais frequente no pastor alemão, o alelo capa preta.
Como a série Agouti foi sequenciada, descobrimos que existe apenas um alelo capa preta na série Agouti, o alelo AT, e outros genes modificadores ainda não todos sequenciados, decidindo quando o amarelo se expande a partir do nascimento do cão. Como todos já vimos filhotes de pastor alemão, sabemos que todos nascem quase pretos, com pontinhos castanhos nos olhos, na lateral do focinho, nas partes de trás da cauda e nas partes inferiores das pernas. Enquanto os cães crescem, essas pontas se expandem e ficam apenas uma cela preta e um focinho preto, ou às vezes uma listrinha na espinha dorsal. Também a extensão de pelagem zonada do tipo AW parece ser influenciada pelo mesmo gene. E, se acasalarmos dois cães com extensão diferente, um cão quase preto com um cão capa preta, com apenas uma pequena lista preta na espinha dorsal, teremos cães com uma capa intermediária na idade adulta, variando de mais capa a menos capa entre os pais, com tendências a uma extensão de capa intermediária. O fenótipo será intermediário entre a extensão de capa dos dois pais. Parece que a Y também não é influenciada por este gene. Mesmo a cor do bege é sempre geneticamente o mesmo bege. Mesmo que pareça tão diferente entre os indivíduos, o bege varia de quase branco ou de aparência branca por causa da falta de pigmento no pelo a um vermelho forte. A cor bege é causada pela feomelanina, o pigmento vermelho, e a eumelanina causa o pigmento preto nos pelos. Mas temos outros genes modificadores que podem afetar esses dois pigmentos no pelo do cão, e no caso do capa preta podemos considerar o gene I, que também foi sequenciado nos últimos anos, onde I significa intensidade e afeta apenas o bege. Mas claro, o bege temos menos pigmento e vice-versa, e é decidido pelo alelo dos Lost I. A propósito, mesmo em cães totalmente beges, como pastores belgas ou cães cinzas, o alelo I afeta a intensidade do bege. Portanto, não importa o que encontramos no alelo Agouti, teremos bege mais claro ou mais avermelhado em cães dependendo do gene I. Bem, se quisermos prever a possível cor dos filhotes de ninhada, devemos considerar apenas os alelos Agouti dos pais. Então, a intensidade e a extensão do bege provavelmente serão intermediárias entre os valores dos pais, como descrito anteriormente. Mas caso pelo menos um dos pais tenha pelo menos um alelo K, na série K, a ninhada, como disse antes, pode ser uma surpresa. Vejamos agora quais combinações de alelos Agouti são possíveis em cães pastores alemães. AW, o cinza homozigoto, AW. O cão é cinza e só pode passar cinza para descendentes, e os descendentes serão sempre cinzas no seu fenótipo. AWAT, ou seja, cinza heterozigoto carregando capa preta. Pode passar os alelos cinza ou capa preta para a prole. Se cruzada com o mesmo cão de combinação de alelos Agouti, podemos ter filhotes cinzas ou capa pretas. AWA, ou cinza heterozigoto com preto recessivo. Ele pode transmitir alelos negros recessivos ou cinzas para a prole. Se cruzado com o mesmo cão de combinação de alelos Agouti, podemos ter cinzas ou capa pretas. Se cruzarmos com um cão capa preta, podemos obter cinza, capa preta ou um preto total, se o capa preta também carregar preto recessivo. Filhotes capa preta dessas combinações certamente serão capa pretas carregando preto recessivo. Capa pretas homozigoto, AT. Ele só pode passar o alelo capa preta para a prole. Cruzado com um cinza, nascerão filhotes cinzas ou até mesmo capa preta se o cinza estiver carregando capa preta. Cruzando com um preto sólido recessivo, obteremos apenas cães capa pretas portadores de preto sólido recessivo. Capa preta heterozigoto carregando preto recessivo, ATA. Se cruzado com um capa preta ou cinza, ambos portadores de preto sólido recessivo, teremos capa preta acinzentado ou preto sólido recessivo. A, o preto sólido recessivo. O cão só pode passar o alelo preto sólido recessivo para a prole.
Cruzando dois cães pretos sólidos e recessivos sólidos, teremos apenas descendentes pretos recessivos totais. Apenas explicamos algumas combinações de descendentes, mas temos muito mais e em breve apresentaremos tudo. Mas sempre temos que ter em mente esse gráfico de dominância, ou seja, o amarelo, o bege, ele é dominante em cima do cinza, que é dominante em cima de capa preta, que é dominante em cima do preto recessivo. Uma vez que sabemos quais os alelos estão presentes na série Gucci dos pais, calcularemos o possível tipo de cor da prole e a porcentagem de probabilidade teórica usando o quadro de Punnett. Falamos de probabilidade teórica percentual porque, se por exemplo jogarmos uma moeda duas vezes, não é impossível de ter duas caras, mas teoricamente devemos obter uma e uma, com alguns eventos, e o resultado pode não seguir a probabilidade teórica, por mais que aumentamos o número de eventos, por mais que as pontuações cheguem a valores próximos das duas pontuações teóricas. E essa é outra razão pela qual não é fácil procurar entender os genótipos que temos em pais e filhos. Aqui vemos, por exemplo, uma matriz Punnett com cruzamento de dois cães cinzas homozigotos, sempre teremos 100% de descendentes de combinações homozigóticas. Na segunda matriz que apresentamos, outro exemplo, cruzando um cinza carregando preto excessivo e um capa preta carregando preto sólido excessivo, esse é um caso mais complicado e interessante, pois teremos 25% de cinzas carregando capa preta, 25% de cinzas carregando preto sólido excessivo, 25% de capa pretas com preto sólido excessivo e 25% de pretos sólidos recessivos. Bem, agora sabemos como calcular a porcentagem da probabilidade teórica das cores dos descendentes enquanto conhecemos todos os pares de alelos possíveis para a série Gucci. Podemos então construir um quadro de Punnett para cada combinação dos pares de alelos para ver o que pode resultar na ninhada teoricamente. Então veremos nas imagens a seguir os possíveis cruzamentos e seus resultados. Bom, desta forma chegamos à seguinte conclusão. Para a estranheza de muitos, acasalando-se cinza com cinza, podem nascer filhotes capa pretas e pretos. E acasalando-se cinzas com capa pretas ou pretos, também podem nascer cinzas, capa pretas e pretos. Assim, observando-se os fenótipos dos pais, não dá para chegar a nenhuma conclusão
de que cor nascerão os filhotes da ninhada.
Bom pessoal, esse é o vídeo. Espero que tenha esclarecido um pouco sobre a genética da cor cinza. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, pois isto ajuda o YouTube a indicar este vídeo para outras pessoas com o mesmo interesse. Se inscreva no canal, pois nos ajuda a continuar esse trabalho de divulgação da raça, e acione o sininho para serem avisados de novos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau!